Não há dúvida de que a semana foi muito agitada, não é? Nós não podemos esquecer que o presidente Trump aproveitou a semana para reencaminhar ou encaminhar cartas para vários países do mundo com os quais ele ainda não havia alcançado o acordo que ele havia prometido quando anunciou o tarifaço. Se nós não ah, recordarmos, não é? É importante lembrar que ele anunciou na ocasião que faria 90 acordos em 90 dias. Isso não aconteceu. Mal conseguiu ali um ou dois acordos e, infelizmente, para os Estados Unidos e para o governo Trump, ele se deu conta de que a ameaça aos países com os quais os Estados Unidos mantêm relação comercial não funcionou com a efetividade que pensava. Claro que houve no início uma certa aceitação dos termos, mas a resistência chinesa é que fez com que os outros países também se sentissem empoderados, justamente numa tentativa de evitar uma ideia de vassalagem aos Estados Unidos neste processo. E dentre estas cartas, não há dúvida de que a que causou maior preocupação no Brasil foi aquela que foi encaminhada ao Brasil pelo governo norte-americano, justamente citando a questão de Bolsonaro, o julgamento de Bolsonaro e dando para isso um pano político para uma carta que tinha nada mais, nada menos do que um objetivo comercial. E uma carta equivocada, diga-se de passagem, porque ela falava e tratava da situação brasileira como se o Brasil fosse superavitário na sua relação comercial com os Estados Unidos, o que não é. Muitos vão dizer e vão alegar que isso se deveu ali ao posicionamento do presidente Lula na reunião do BRICS, mas o que nós vimos efetivamente foi o fato de que, com esta modificação no comportamento dos Estados Unidos, o governo norte-americano e o governo Donald Trump basicamente fortaleceu ainda mais o BRICS, justamente pelo fato de que é no BRICS que o Brasil deverá buscar opções comerciais para aquilo que vende para os Estados Unidos, se esta taxa efetivamente se materializar. O que é difícil de acontecer, considerando o fato de que várias vezes o presidente Donald Trump retrocedeu nas suas ações, inclusive no caso da Colômbia, que ele anunciou ali tarifas elevadas, e também no caso da China. Não podemos esquecer que ele falou que seriam 145% no caso chinês. E o que nós observamos, no fim das contas, é de que cada vez mais o governo Donald Trump vai acelerando o declínio dos Estados Unidos, justamente por reduzir aquilo que nós sempre tivemos no governo norte-americano, ou seja, uma confiabilidade na capacidade institucional do país de atender às demandas globais e de corresponder às expectativas globais. O que nós vimos nos últimos tempos é um país que tem se tornado aí tão instável e tão inseguro como aquilo que nós chamávamos no passado de República de Bananas. E este é, sem dúvida, o grande desafio que o país enfrenta e que o sucessor de Trump terá necessariamente de enfrentar, sob a pena de ver os Estados Unidos cada vez mais aprofundados numa crise econômica, em razão de uma dívida interna que continua a crescer, e também o fato de que politicamente os Estados Unidos vão perdendo aí a sua relevância global. Então, para o Brasil, que passa nesse sentido por um momento difícil na questão de como lidar com este tarifaço de 50%, a solução é sentar e esperar, porque as próprias empresas norte-americanas que operam no Brasil serão aquelas que farão pressão nos Estados Unidos e no governo norte-americano, assim como aqueles que importam os produtos do Brasil nos Estados Unidos. E se não funcionar isso, que o Brasil faça duas coisas importantes. Primeiro, comece a estudar outros modelos de desenvolvimento e crescimento econômico. É hora dos economistas brasileiros pararem de ficar lendo somente os textos escritos por autores europeus e norte-americanos e buscar aprender melhor sobre como funcionam os mercados asiáticos. Em segundo lugar,
também olhar para a questão do dólar e o processo de desdolarização como algo que é necessário para o mundo desenvolver e crescer economicamente. Os Estados Unidos têm um privilégio exorbitante com a questão do dólar e isso é importante também de ser revisitado. Então, foi uma semana muito interessante naquilo que nós podemos ver e Trump, com suas medidas, vai fazendo com que, paulatinamente, os Estados Unidos vão perdendo a sua relevância. Infelizmente, diplomaticamente, vai ser difícil de renegociar essa questão, mas é relevante notar que o Brasil deve contar, sim, com o lobby daqueles que têm interesse na relação comercial contínua e firme entre Brasil e Estados Unidos.